Caros amigos, estamos iniciando Nos Caminhos da História, um programa para tratar da Guerra do Paraguai. Vamos desenvolver esse tema hoje, buscando enfocar as coisas mais importantes. Evidentemente que não podemos tratar de toda a historiografia ou de todo o conteúdo da Guerra do Paraguai. Mas vamos tratar do que nós entendemos aqui mais importante. Não saia daí que nós voltamos em seguida. Estamos de volta nos Caminhos da História para tratarmos da Guerra do Paraguai. Se nós nos colocarmos na história do Brasil, em especial, evidentemente que história do Rio Grande do Sul, nesse contexto, nós precisamos nos posicionarmos a partir da independência do Brasil, que ocorre em 1822. Depois da independência do Brasil, quando assume Dom Pedro I como nosso imperador do Brasil, o Brasil estabelece um sistema de governo monárquico. Dom Pedro I volta para Portugal, deixa aqui seu filho Dom Pedro II, um menino de 5 anos de idade. Neste tempo, entre 1822, da independência, e 1848, até o final dos anos 40 do século XIX, nós vamos ter inúmeras revoltas no Brasil, ideias republicanas, ideias federalistas, uma tentativa de independência de estados, passamos pela Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, e quando isto amaina, quando praticamente termina essa revolução, nós vamos ter alguns conflitos importantes com a Argentina. A guerra com Juan Manuel Rosas, ditador argentino, na década de 50, e depois desses embates com a Argentina em especial, e o Uruguai se estabilizando enquanto país, ele que havia se tornado independente do Brasil a partir de 1828, temos aí um período, digamos assim, de calmaria, aí mais ou menos assim uns 15 ou 20 anos de calmaria, analisando a história sob esse ângulo da belicosidade, dos conflitos, sejam internos, sejam com países vizinhos. E em 1865, aí recrudesce a violência com a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, ela tem uma série de nuances, tem uma série de análises que são feitas até hoje, né? Um pouco mais de 150 anos depois dela ter acontecido, ainda se debate muito sobre causas, sobre motivos, quem foi que começou, por que começou. Nós vamos ter a historiografia brasileira diz uma coisa, acusa o presidente paraguaio de ser expansionista, de ter agredido o Brasil gratuitamente. A Argentina tem um enfoque semelhante ao do Brasil. A historiografia paraguaia conta outra coisa, diz que na verdade o Paraguai reagiu aos desmandos e às agressões que vinha sofrendo e aos impedimentos de movimento que vinha sofrendo por parte do Brasil e por parte da Argentina, que eram os países dominantes da época. Então, várias são as versões, dependendo do ponto de vista de cada um. Mas o importante é que a gente entenda, quando analisa essa questão, o que acontecia por aqui. Tá? O Brasil ainda estava, digamos assim, se consolidando como uma nação independente, como um Estado nacional, passava
por dificuldades de ordem econômica, ali por volta de 1860, 1870, a indústria cafeeira tinha importância, a indústria da cana-de-açúcar havia perdido muito do seu espaço, as minas de Minas Gerais estavam com muitas dificuldades, infraestrutura precária, não havia ainda chegado o trem por aqui com importância de interligação de espaços. O Brasil um país muito largo, muito grande. O Paraguai, por outro lado, vinha de um processo muito interessante sob o ponto de vista do desenvolvimento. Em 1845, assumiu como presidente do Paraguai Carlos López, um advogado que assumiu e conseguiu ter poderes absolutos no Paraguai, como se fosse uma espécie de rei, de imperador, né? E desenvolveu no Paraguai muito a agricultura com novas técnicas modernas para a época, a indústria, desenvolveu indústria naval, o Paraguai construía os seus próprios trens, coisa que nem Brasil, nem Argentina, nem Uruguai fazia. Desenvolveu muito a educação, teve um avanço de educação muito significativo, e o Paraguai se colocava no cenário sul-americano como o país mais avançado e ganhava espaço e ganhava protagonismo nesse concerto sul-americano. Nesse contexto, Solano López, filho de Carlos López, se torna general paraguaio aos 20 anos de idade. Ou seja, o pai, presidente do Paraguai, eleva seu filho à condição de general e faz com que ele vá para a Europa para estudar técnicas militares, estudar política internacional. Ele estabelece relações com Napoleão Bonaparte na França. Ele vai e vem da Europa mais de uma vez e acaba, com o falecimento do pai, assumindo por hereditariedade o governo do Paraguai. Solano López, ele tem, sem nenhuma dúvida, uma ideia expansionista. A alegação inicial seria de que tinha uma necessidade de encontrar uma saída para o mar, porque o Paraguai não tem saída para o mar, e encontrava dificuldades de transitar livremente pelo Rio da Prata para chegar ao mar, e isso incomodava o Paraguai sem dúvida nenhuma. E o exército paraguaio, ele nesse tempo, no final do período de Solano López, do Carlos López e o início do período de governo de Solano López, é um exército que atinge 80 mil homens. Para a época era um exército significativo, um exército grande, um exército poderoso, bem armado, bem treinado, com farta munição, e portanto o Paraguai, sob o ponto de vista do Brasil, também da Argentina, mas principalmente do Brasil, ele representava algum risco, sem dúvida nenhuma, né, nessas relações internacionais. E o Paraguai, ele invade em dezembro de 1864, invade o Mato Grosso. Na época não havia dois Mato Grosso no Brasil, né? Era o Mato Grosso, né? Que incluía o que é hoje o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. A invasão se dá no Mato Grosso do que hoje é Mato Grosso do Sul. Tá? Então há
o Paraguai invade uma região do Mato Grosso, e nós vamos ter, no início já do ano 1865, a reação, né, brasileira em relação a isso, em relação a essa invasão. Aí, em seguida nós vamos falar dos combates mais importantes aí, entre eles a Batalha do Riachuelo. A aliança entre Brasil e Argentina e Uruguai não é uma coisa imediata. Na verdade, diante da invasão do Paraguai em terras brasileiras, o Brasil reage a uma declaração de guerra, e a Argentina está quieta, está silente, porque não havia uma interferência ainda na Argentina. Mas em seguida, Solano Lopes invade Corrientes, bem ao norte da Argentina, na divisa com o Paraguai. Diante da invasão de Corrientes, o general Mitre, Bartolomeu Mitre, que era o presidente argentino, reage, e aí convence, aí o Brasil e o Uruguai convencem a que o Uruguai faça parte dessa reação, né? E nós vamos ter Brasil, Argentina e Uruguai unidos politicamente. Sob o ponto de vista militar, o Uruguai praticamente não teve participação na guerra, uma participação muito pequena, comparando com o que Brasil se envolveu e também a Argentina. E, de um lado, esses três países que formaram uma aliança que se passou para a história com o nome de Tríplice Aliança, por conta que eram três países, contra o Paraguai. Essa aliança, ela, num primeiro momento, ela vai colocar o general Mitre, argentino, como o chefe das tropas aliadas. E com a retirada de Mitre, ele volta para Buenos Aires, ele sai da linha de frente da guerra, e aí nós vamos ter o general Manuel Luiz Osório, num primeiro momento, comandando as tropas aliadas, e depois Duque de Caxias. Quando houve a invasão do Mato Grosso, e essa invasão ela ocorre, como já falei, em dezembro de 64, as tropas brasileiras embarcadas, vamos chamar assim, ou a marinha brasileira, na época não havia essa divisão muito clara entre exército e marinha, eram as tropas embarcadas brasileiras, elas se encontram com as tropas paraguaias, se encontram próximo de um riacho chamado de Riachuelo, ali entre o Rio Paraná e o Rio Iguaçu. Essa batalha do Riachuelo, passa para a história como uma espécie de episódio fundador da Marinha Brasileira. Foi um episódio bem interessante, bem importante para a história da própria Guerra do Paraguai, que com a Batalha do Riachuelo muda o processo. Por quê? Porque os brasileiros saem vencedores, derrotam as tropas paraguaias. Temos ali um embate, os brasileiros na ordem de 2.100 homens e os paraguaios em torno de 2.500 homens. O Brasil com 10 ou 12 embarcações, o Paraguai mais ou menos a mesma quantidade de embarcações. O Brasil tinha um pouco mais de canhões, eram 55 canhões em canhoneiras brasileiras. O Paraguai tinha 44 canhões, e o Paraguai é derrotado.
A partir daquele momento, já isso é no início da Guerra do Paraguai, tá? Na arrancada da Guerra do Paraguai. O Paraguai já sofre um revés importante. Não tivesse acontecido este revés importante, estimam os historiadores que talvez o Paraguai tivesse avançado muito mais em território brasileiro. Talvez eles tivessem conseguido mais sucesso do que conseguiram do seu ponto de vista militar. Temos alguns outros episódios, a retirada de Laguna, por exemplo, que é um episódio interessante que nós vamos tratar depois, a tomada de Humaitá em agosto de 68 e a Dezembrada em 68 também, que são episódios importantes que acontecem. Em março de 69, 1869, nós vamos ter uma troca no comando das forças brasileiras. Duque de Caxias adoece, se retira, né, do comando das tropas e assume o genro de Dom Pedro II. Tá? O Conde Deu assume as tropas brasileiras, tá? E aí nós vamos ter em seguida mais dois embarques, né? A campanha das Cordilheiras em abril de 69 e depois mais adiante, em março de 70, a morte de Solano Lopes e o final da Guerra do Paraguai. Isso aconteceu no Cerro Corá, no noroeste do Paraguai, aí é dentro do território paraguaio. Muito bem, esse é o contexto geral da Guerra do Paraguai. O que nós precisamos sempre ter presente é que o Brasil é um império, tem um governo monarquista, tá? Tem um sistema unitário de governo. A Argentina é uma república, mesmo que o presidente argentino seja um presidente com muitos poderes centralizados também, e o Uruguai também é uma república. Então nós temos uma aliança de regimes diferentes. Isso de alguma forma depois vai ter reflexo internamente no Brasil. Mas nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida para seguirmos com a história da Guerra do Paraguai. Não saia daí. Erva mate e chás Barão, o verdadeiro sabor do chimarrão. A erva mate Barão, a preferida do chimarrão e nos corações dos gaúchos. Estamos de volta nos caminhos da história, falando aqui da Guerra do Paraguai. Eu falava no bloco anterior que nós tínhamos 3 países unidos, né? Brasil, Argentina e Uruguai, com regimes diferentes. 2 países com regime republicano, Argentina e Uruguai, e um país com regime monárquico, o Brasil. Também uma coisa interessante é que tanto a Argentina quanto o Uruguai, os presidentes eram militares. Era o general Mitre, era militar, assim como era militar o general Venâncio Flores, que era o presidente do Uruguai. No Brasil, Dom Pedro II não era militar, não tinha nenhuma experiência militar, mas ele participa, ele vai para a frente de combate, mesmo assim, mas ele não comanda as tropas, né? As tropas são comandadas por oficiais brasileiros, militares brasileiros. Eu falava antes da Batalha Naval do Riachuelo. Essa batalha, e que envolveu em torno de 5.000 homens, um pouco menos, né? 2.100 de um lado, 2.500 do outro, teve uma repercussão importante e surge a figura do almirante Tamandaré, que era o comandante das forças navais brasileiras, e o almirante Tamandaré acaba sendo uma espécie de ícone da marinha brasileira, tá? Então temos aí algumas figuras que hoje nós
reverenciamos, ouvimos, são destacadas. Por exemplo, o Duque de Caxias é o patrono do Exército Brasileiro, né? O Almirante Tamandaré é a figura mais emblemática da Marinha Brasileira na história. Então, a Guerra do Paraguai envolve essas pessoas todas. Nós estamos aqui falando da Guerra do Paraguai, e aí fora, né, aqui no local onde nós estamos gravando essa nossa conversa, temos um bando de pica-paus fazendo uma barulheira danada aí fora. Então, as pessoas que nos acompanham, houve um barulho estranho aí, são pica-paus, tá? Que estão aqui no entorno, nesse período de acasalamento, e eles estão barulhentos. Eles andam em famílias, né? Então sempre são vários. Então não se assustam aí com esse barulho que estamos ouvindo. Depois da invasão do Mato Grosso no Brasil, da invasão de Corrientes na Argentina, nós vamos ter mais uma ação importante do Exército Paraguaio em direção do Rio Grande do Sul. O Exército Paraguaio entra na Argentina, da Argentina entra no Rio Grande do Sul e entra por São Borja. Passa por São Borja e invade Uruguaiana. O Exército Paraguaio, sob o comando do general Estigarribia, invade Uruguaiana. Sob o comando de Estigarribia estavam em torno de 6.000 paraguaios. O Brasil reage a essa invasão do Rio Grande do Sul e a tomada de Uruguaiana com dois contingentes, tá? E aqui muito interessante que esses contingentes, um deles era liderado por Chico Pedro, tá? Chico Pedro é um oficial imperial que na Guerra dos Farrapos, ou na Revolução Farroupilha, foi um dos mais ferrenhos combatentes de Davi Canabaro. Inclusive aquele episódio de Porongos, muito falado, da questão dos lanceiros negros. Chico Pedro era o comandante imperial, e do outro lado, a outra tropa do governo brasileiro combatendo tropas paraguaias em Uruguaiana. Quem é? É Davi Canabaro. Então, por curiosidade, nós vamos ter Chico Pedro e Davi Canabaro comandando dois contingentes brasileiros na Guerra do Paraguai para a retomada ou para o combate às tropas paraguaias e a retomada especialmente de Uruguaiana. Tá? Dom Pedro II, imperador do Brasil, vem ao Rio Grande do Sul, se dirige para a região de Uruguaiana, chega em Uruguaiana com o general Mitre, presidente argentino, e lá em Uruguaiana nós vamos ter a retomada da cidade de Uruguaiana e a rendição, quase que sem resistência, do general Estigarribia e suas tropas. Esse é um episódio que até hoje desperta muito debate, muitas especulações, inclusive, especialmente pela forma com que os paraguaios desistiram da luta. Tanto que no Paraguai, por largo tempo, o general Estigarribia foi tratado como quase um desertor, um traidor da pátria, porque ele não resistiu, ele não tentou manter a ocupação dessa região de fronteira entre Brasil e Argentina.
que para o que nos interessa é a região de Uruguaiana. Nessa época, estamos falando de 1865, 66, 67, nessa época o Rio Grande do Sul tinha pouco mais de 470 mil habitantes somente, e 33 mil gaúchos se envolveram na Guerra do Paraguai. 33 mil. Na sua grande maioria, integrantes da Guarda Nacional, que eram gaúchos, o corpo policial, o que hoje nós conhecemos como Brigada Militar, na época o nome era Corpo Policial, o corpo policial se engajou totalmente, integralmente na Guerra do Paraguai. Ele constituiu 2 corpos de provisórios, de voluntários, o 9º Corpo de Voluntários da Pátria do Exército Brasileiro e o 39º, o 9º e o 39º eram constituídos por integrantes da Brigada Militar da época, que levava o nome de Corpo Policial. Inclusive o 9º Batalhão da Brigada atualmente faz homenagem ao 9º de Voluntários da Pátria. E nós vamos ter nas tropas, as tropas brasileiras, uma quantidade significativa de voluntários da pátria, de polícias militares que se transformaram em batalhões de voluntários, e muitos cidadãos, muitos civis, muitas pessoas que se apresentaram voluntariamente, se apresentaram para combater na Guerra do Paraguai. Claro que nós vamos ter também muitos escravos combatendo com a promessa de liberdade. Vamos ter ex-escravos combatendo. Então, parte do que nós chamamos de voluntários da pátria, nós sabemos que especialmente da região centro-oeste e nordeste do Brasil, não eram tão voluntários assim. Eram obrigados a integrar as unidades militares do Exército Brasileiro para o combate na Guerra do Paraguai. Tem nessa guerra também nós vamos ter a participação de figuras importantes da Revolução Farroupilha. Antônio Souza Neto combateu na Guerra do Paraguai e foi morto durante a Guerra do Paraguai. Antônio Souza Neto, que foi o proclamador da República Rio-Grandense lá atrás, no ano de 1836. Tá? Então, 30 anos depois, o general Neto estava na Guerra do Paraguai, assim como, já falei, de Davi Canabarro, assim como Andrade Neves, outra figura importante da política brasileira, se envolveu na Guerra do Paraguai. O general Gomes Portinho se envolveu na guerra. Eu estou falando só de gaúchos. Tá? Manuel Lucas de Oliveira, outro combatente farroupilha, se envolveu na Guerra do Paraguai. Amaral Ferrador estava na Guerra do Paraguai. E eu destaco também os 2 filhos homens de Bento Gonçalves, o Bento Gonçalves filho e o Caetano Gonçalves, filhos de Bento Gonçalves, estavam como oficiais na Guerra do Paraguai. Portanto, assim, se nós conseguirmos ligar o que aconteceu durante a Guerra do Paraguai com o que aconteceu na Revolução Farroupilha, nós vamos ver que os farroupilhas que lutaram, que combateram durante 10 anos, que proclamaram a independência do Rio Grande do Sul, que tentaram tornar o Rio Grande do Sul independente, separar-se do Brasil, depois, quando o Brasil precisou, isso já tinha acontecido na guerra contra Rosas, o ditador argentino, quando o Brasil precisou, lá estavam os farroupilhas para dizer sim, para dizer aqui estamos para ajudar o Brasil. A principal derrota do Exército Brasileiro, que passou para a história assim, como um episódio meio vergonhoso, eu não sei se
se o termo vergonhoso é melhor, mas um episódio triste, tá? Que se chama a retirada de Laguna. O que aconteceu? Uma tropa brasileira de em torno de 1.600 homens sai por terra do Rio de Janeiro em direção do Mato Grosso, e numa tentativa de combater os paraguaios que haviam invadido o Mato Grosso. Esse episódio ele acontece em maio de 1867. Na época não havia estradas, não havia condições de circulação, nem de carretas, era de a pé. E as tralhas militares e as tralhas de acampamento eram levados em lombo de mulas, de burros, tá? Foi uma travessia épica aí. E essas tropas brasileiras não só não tiveram sucesso no combate aos paraguaios no Mato Grosso, como tiveram que fugir, e praticamente quase todos morreram, nem tanto por terem sido atacados pelos paraguaios, mas por doenças, tá? Doenças contraídas. Por quê? Porque a região, tanto a região do Paraguai quanto do Mato Grosso, são regiões pantanosas, regiões de muita água, regiões inóspitas para o combate, e nós vamos ter durante a Guerra do Paraguai muitos, mais de 30 mil mortos brasileiros na Guerra do Paraguai. O Brasil perdeu mais de 30 mil homens, nem todos em combate. Aliás, mais de 50% doentes, morte por as mais variadas doenças da época, tá? No dia 5 de janeiro de 68, as tropas brasileiras invadiram Assunção do Paraguai, e Solano Lopes foge da capital, tá? Com 12 mil soldados que ele restava, e depois ele acaba sendo morto por tropas brasileiras, morto em combate. Alguns números interessantes assim da Guerra do Paraguai. O Brasil perdeu, como já falei, mais de 30 mil homens, em torno de 33 mil homens, contraiu uma dívida fantástica uma dívida de guerra junto a bancos ingleses, especialmente, tá? E o Brasil, no final da guerra, tomou do Paraguai uma faixa de terra que hoje pertence ao Mato Grosso do Sul, que é uma faixa de terra de aproximadamente 150 quilômetros de largura por 300 de comprimento. Isso não compensou as perdas que o Brasil teve na Guerra do Paraguai. O Paraguai perdeu mais de 50% dos seus homens. Os paraguaios de sexo masculino, mais de 50% deles morreram na Guerra do Paraguai. Foram em torno de 90 mil mortos paraguaios na guerra. A Argentina, além de ter contraído também uma grande dívida junto aos bancos ingleses para sustentar a guerra, tomou também uma parte do Paraguai em território, mas também não houve compensação. O Uruguai não perdeu território, não ganhou território, e perdeu pouca gente, perdeu em torno de 1.000 homens, mas perdeu 1.000 homens, tá? Então não houve vantagem para ninguém. A Guerra do Paraguai, dizem alguns historiadores, foi uma guerra suja, sob todos os ângulos. Sob o ponto de vista de onde ela foi travada, que foi em pântanos e em charcos, mas também foi uma guerra suja pelo modo que aconteceu, as atrocidades cometidas, muitas delas cometidas pelo exército brasileiro em território paraguaio. Há relato de muitas atrocidades, especialmente de chacinas verdadeiras. E o Rio Grande do Sul, nesse concerto de um total de 123 mil brasileiros envolvidos na Guerra do Paraguai, o Rio Grande do Sul entrou com 33.800 homens. Então,
em torno de 30% das tropas brasileiras eram gaúchas na Guerra do Paraguai. Depois, a Bahia foi a que emprestou mais gente, em torno de 15 mil homens. Brasil, um total de 123 mil. O Rio Grande do Sul, 33.800. A Bahia, 15.100 homens. Rio de Janeiro, 7.800. Pernambuco, 7.100. Tá? E depois os outros estados com números menores emprestados para formar o Exército Brasileiro. Na época, o Brasil era um país de 4.900.000 habitantes. Pouco menos de 5 milhões de habitantes. O Brasil inteiro. Se nós compararmos com o Rio Grande do Sul tem hoje mais do que o dobro disso. O Rio Grande do Sul tem mais de 10 milhões de habitantes. O Brasil todo naquela época tinha 4.900.000 habitantes. E 123 mil homens envolvidos na Guerra do Paraguai. Realmente foi uma guerra importante sob todos os pontos de vista. E foi uma guerra que causou muitos danos, especialmente ao Paraguai, sem dúvida nenhuma. Falamos de Guerra do Paraguai, de alguns aspectos da Guerra do Paraguai. Poderíamos tratar das diversas batalhas que aconteceram, mas o mais importante é nós entendermos o que aconteceu de uma forma geral. Nos caminhos da história, nesse dia ficamos por aqui. Obrigado pela companhia de todos.